um homem casou-se com uma mulher, aqueles casamentos arranjados, mas diz que essa mulher era muito calada. A mulher parecia assim uma cobra que ficava olhando assim para a pessoa assim, e chega nem piscava. Muitas vezes quando a pessoa dava fé, ela estava bem atrás da pessoa. Diz que era assim uma coisa, uma mulher assim, macabra. Mas ele não ligava, não tinha amor nem da parte dele nem da dela. E essa mulher ficou grávida. Teve o filho, quem criou foi essa empregada. E aí, esse rapaz cresceu e o pai dele conversava com ele, que diz que o avô dele, que ele não tinha conhecido, e o avô dele tinha um berrante, que o pai dele mesmo tinha mandado fazer, o avô do menino, né, tinha mandado fazer. Que ele não se separava daquele berrante para nada. Aquele berrante era, mas diz que tinha assim uma parte assim de ouro assim no meio do berrante, diz que muito bonito, com o nome do homem, né? Aquela parte com o nome do homem. E ele dava o nome do pai dele, fulano de tal assim. Aí, o pai desse menino tinha um chapéu que ele tinha mandado fazer uma fivela e ele colocou aquela uma fivela assim de ouro muito bonita e o menino achava muito bonita aquilo ali. E quando ele estava rapazinho assim, o pai dele desapareceu. Perguntou pela mãe dele, para a mãe dele, disse assim, sumiu. Foi embora, porque a mulher era calada, calada ficou. E aí a mulher foi assumir os negócios. Mas nesse dia a mulher ficou calada. Diz que nesse dia a mulher, todo mundo se assustou, que a mulher esturrava, parecia assim um bicho, um ódio, que o homem não tinha deixado uma agulha no nome dela, tudo no nome do filho. Aí ela queria que o filho legalizasse a situação dela. Aí ele falou que ia ficar como o pai dele deixou. Ia ficar tudo do jeito que o pai deixou. Aí ela ficou com raiva que ela queria, porque queria metade das coisas que ela achava que era dela. Aí esse rapaz arranjou uma namorada e a mãe não gostou, não queria que ele casasse, mas ele casou. E ele falava para essa mulher do chapéu do pai e do berrante do avô dele, né? Que o pai dele contava para ele, que ele não chegou a conhecer o avô dele. E ele contava isso daí, do berrante do avô e daquele chapéu do pai, que eram duas coisas ali inseparáveis. Aí essa mulher também ficou grávida e teve um filho. E quando já estava mais ou menos assim, com um ano, ele falou para ela que ia batizar o menino, que eles iam batizar o menino. E que ela, no dia do batizado, ela ia ter uma surpresa. Aí ela deixou, né? Poçou. Aí ela estranhou que um dia ele saiu com a mãe dele, que ele nunca saía junto. Diz que nesse dia a véia amanheceu toda contente, né? Toda conversadeira com o filho, saiu com o filho. Quando ela voltou de tarde, voltou sozinha. Aí ela perguntou pelo marido, aí ela olhou para a nora assim, disse assim, sumiu. E a menina ficou esperando, até anoiteceu e o marido não chegou. De manhã cedo a sogra se acorda e diz assim, olha, se arruma, aqui não tem nada para você saber, seu marido sumiu. Aqui não tem nada para você fazer. Você pegue seu filho e suas trouxas e vai embora, a não ser que você queira sumir igual seu marido. E aí vai começar pelo seu filho. Aí a mulher ficou apavorada. Arrumou-lhe as trouxas dela, pegou o filho e botou o pé na estrada. Já estava dando meio-dia naquele sol quente que a menina já não estava mais aguentando. Encontrou um senhor numa carroça. E aí ele perguntou para onde que ela ia. Ela falou que não sabia. Aí ele tá com fome, tá com sede, deu água, deu comida para ela e para o menino. Aí o homem disse assim, pega, fica com essa carroça. Como é que você vai andar com essa criança, essas trouxas? E se você não sabe para onde vai, o cavalo lhe leva. Ele sabe onde lhe levar. Aí ela entrou naquela carroça e dormiu, que estava tão cansada que dormiu. Quando foi assim de tardezinha, quando ela acordou, o cavalo estava parado em frente a uma casinha. E ela se assustou ali, saiu da carroça, bateu palma, ninguém atendeu. A porta estava assim entreaberta, ela empurrou, abriu. Disse assim, vou entrar aqui, vou ficar aqui mais meu filho, porque para onde que eu vou uma hora dessa nessas estradas que ela não conhecia nada daquilo ali? Aí ela entrou, tinha água, ela deu água para o cavalo e ali dormiu. Amanheceu o dia, não apareceu ninguém, que ela olhou o cavalo, sumiu, foi embora. E aí ela foi ficando. E nunca ninguém apareceu, ela foi ficando. E ali ela foi criando o filho dela. Quando o menino estava grande, ele conseguiu um emprego lá com um homem. Disse que o homem era muito bom demais para ele. Mas o homem era muito... que ele falava desse homem? Que o homem era bom demais para ele. E o homem sempre viajava ele
E levava. Diz que levava para uma casa muito bonita, mãe. Aí a mãe ele contava aquelas coisas e ela pensava mais que era fantasia do menino, né? Aí quando foi um dia, o homem disse assim para ele, se ele tinha gostado da casa. Ele disse, você queria morar ali. Ele falou que queria. Aí ele falou, então essa casa aqui é da sua mãe. Você pode, tá aqui a chave, você pode vir para cá e morar com sua mãe. Mas aí é o seguinte, tinha um fogão grande assim, que ia até quase perto da porta. Aí disse que ele pegou um negócio lá e marcou assim, ó, daqui para cá, você quebra esse fogão aqui, tá? Porque essa daqui, quando você chegar aqui, você quebra isso daqui, você não vai esquecer? O menino disse assim, não. Mas só que tem uma coisa, nunca fale para ninguém, não chame ninguém para quebrar. Você é homem, você mesmo vai quebrar, tá bom? Não, tá bom. Aí tá. Aí saíram, como de costume. Aí ele deixava o menino assim perto da casa dele e ia embora para casa dele. O homem, né? Deixava o menino perto da casa dele e o homem ia embora para casa dele. Aí quando o menino chegou lá todo contente, disse assim, mãe, a senhora ganhou uma casa. Ela disse assim, que casa? Quem é que vai dar casa para os outros? Não, mãe, a senhora ganhou uma casa, o homem lhe deu uma casa. Aí disse, não. Aí de tanto o menino insistir, aí a mãe falou, vamos lá nessa casa. Só que ela pensava que ela tinha uma casa. Quando ela chegou lá, que viu aquele mundaréu de casa, aquela coisa mais linda que tinha. Ela falou, não, meu filho, não entrei não, isso aí é de gente rico, depois você vai preso. Não, meu filho, não, o menino abriu a porta e falou, entre, tá aqui a chave, aqui. Aí a mulher vai e entra na casa. E tinha um móvel assim na frente, assim, que tinha 2 porta-retratos, que ela olha, um retrato daqueles ali, uma fotografia daquela, era do marido dela. E a outra que estava do lado, era do homem que deu o cavalo e a carroça para ela no meio da estrada. Aí ela ficou perturbada com aquilo. Aí começou a perguntar-lhe da vizinhança. Aí tinha uma mulher que ela falou, olha, essa casa aqui foi um homem que comprou, que ele falou que vinha morar aqui com a esposa dele, que ele ia fazer o batizado do filho dele aqui, que ele ia fazer uma surpresa para a esposa dele. Só que a mãe dele queria vir aqui para dar uma arrumada na casa, que ela sabia como é que ele fazia, que ele era homem, que não sabia. E ele estava contente porque nunca tinha visto a mãe dele tão feliz daquele jeito, que a mãe dele tinha, acho que o carro do neto, né? Estava contente. E aí disse que ele apareceu lá com a mãe dele. Passaram o dia lá, disse que a mulher muito contente, disse que uma mulher muito conversadeira, que a mulher não conversava. E aí saíram de tarde e nunca mais voltaram. E depois que ela viu só aquele menino que entrava lá e saía. Mas o menino disse assim, não, mas eu vim aqui com o dono da casa. Ela falou, nunca vi. Eu via você sozinho aí. E a mãe ficou assim, sem saber. E aí, ela entrou na casa. E o menino disse assim, isso daqui, mãe, é para quebrar. Ele falou que não é para falar para ninguém. Eu mesmo quebrava porque eu sou homem, eu mesmo vou quebrar. Aí o menino disse que foi quebrar aquela parte ali que ele deixou para quebrar. Quando chegou lá dentro, disse que estava todos os documentos da casa ali, tinha muito dinheiro, muito ouro, muita coisa. Disse que a fortuna do homem estava toda ali, naquela parte que ele fazia extensão do fogão. E a mulher ficou assim, que ela queria conhecer aquele homem que levava o menino lá. Vamos lá na casa dele. Aí voltaram de novo. E o menino foi levar a mãe na casa daquele homem que era muito bom, que trabalhava com ele, que era o patrão dele. Quando ele chega lá na casa, não tinha casa. Que ele ia na casa todo dia de manhã, ele ia lá e tinha uma casa. Mas quando ele chegou naquele lugar, não tinha mais casa, só tinha aquele capim. E aí a mulher foi procurar, mas o filho, cadê a casa? Não tinha. Aí quando ela olhou assim, ela viu aquele chapéu que estava enterrado já, mas a fivela, aquela fivela que ela conheceu, que era a fivela do chapéu do marido dela, que ela puxou assim, estava lá. E do lado ali, estava um berrante também enterrado. E aí ela viu, puxou, que olhou, e viu que naquele pedaço de ouro que o marido dela falava para ela, que tinha um pedaço de ouro no berrante, estava escrito o nome do pai dele. Aí a mulher ficou louca da vida e mandou desenterrar aquilo ali, cavar aquilo ali. E estava lá, enterrado o marido, que ela conheceu pela aliança, e do lado tinha outra ossada que ela tem certeza que era do sogro. Então a mãe matou o pai e o filho, enterrou naquele lugar,
que era para ficar com a fortuna. E não ficou com nada porque os documentos estavam tudo enterrado lá naquele fogão. E ela não sabia. E quem levava o menino lá era o espírito do pai dele. E o que a mulher encontrou no meio do caminho, prendeu a carroça, era o espírito do sogro dela que ela nunca tinha visto.